Segundo a teoria de desenvolvimento de Piaget, a criança nos primeiros anos de vida se encontra no período sensório-motor. E nesse período, ela começa a aprender, a descobrir as coisas por meio dos seus sentidos. Mas como que eu faço para estimular o desenvolvimento do meu bebê nesses primeiros anos de vida? Eu sou Keila Rodrigues, sou profissional de educação física e hoje vou conversar sobre a estimulação do teu filho nos primeiros anos de vida dele. Vamos lá? Primeiro, nós precisamos entender o que é esse estágio sensório-motor, pois assim nós vamos entender como que funciona esse aprendizado da criança que ocorre por duas frentes, a sensorial e a motor. Compreende de 0 a 2 anos. Então, nesse período, segundo Piaget, a criança ela vai perceber as coisas por meio dos sentidos e ela vai percebendo e vai tentando ali se acomodar no meio. Como assim? Elas aprendem a coordenar essas informações do sentido dela com o meio em que ela está. Então ela está ali aprendendo como que ela vai se relacionar, esses sentidos, o corpo dela com as percepções do meio, como que tudo isso funciona. De sensação e percepção. Ficou mais claro agora, né? Então, por que elas aprendem por sentido e questão motora? Porque o sentido dela tá fazendo ela perceber ali. E essa percepção e esse retorno que ela vai dar é motor. Então, por exemplo, o sentido, a boca, no seio, o movimento motor de sucção, os olhos, quando ela acompanha, quando a gente coloca algo na frente do rosto e vira para um lado e vira para o outro. Então tem o sentido, o olhar e o movimento que está fazendo da cabeça, motor, entendeu? Então eles não se separam, porque isso dentro dela é junto, o sentido e a parte motora vai funcionar. Agora, quando a gente pensa em brincadeiras e em brinquedos dentro desse estágio, nós precisamos ter entendido primeiro o que é esse estágio, porque assim nós vamos trazer esses brinquedos e brincadeiras dentro dessa necessidade desse momento que a criança precisa, certo? Mas uma coisa que precisa ficar entendido, o brinquedo não é o principal, ele vai ser um auxílio, ele não é o centro do negócio. Se não tiver um brinquedo não vai ser bem desenvolvido. Não é nada disso, é um auxílio, mas nós precisamos entender a fase de desenvolvimento em que a criança está para poder proporcionar brincadeiras e brinquedos adequados que ajudem naquele momento de estimulação, naquele momento que a criança precisa ser estimulada naquela necessidade. Aqui nesse período há também muito forte a questão da fantasia, da imaginação, que é muito legal, né? Pra gente trazer pra criança essa questão lúdica para ela. E a gente tem que entender que nesse momento a criança está ávida, ela está querendo ter essas experiências, essas experimentações. Então nós precisamos aproveitar essas janelas de oportunidades e não deixar isso passar. Mas como que a gente pode fazer isso? Não posso deixar de falar que também é muito importante o momento dos pais para essa relação de afeto com a criança, né? Então, se é um bebê, o olho no olho, conversa, mesmo que a criança não saiba falar, cante uma música, abrace, beije, pegue no colo. Conforme for crescendo, dê prioridade para ter um tempo junto, não necessariamente brincando, mas esse vínculo afetivo de 0 a 2 anos também é de extrema importância, porque por ali a criança vai aprendendo essas relações de afeto, a dar valor às coisas corretas, a entender como que funciona. Então ela está percebendo tudo a partir de movimentos nossos, do que nós fazemos. Então eles são umas esponjinhas nesse período. Então a primeira dica para a faixa etária de 7 a 12 meses, ou a necessidade principal
da criança, o foco principal nela vai ser em alimentos e explorar as exigências da fase oral, esse período da boca, da língua. Então ela vai querer morder, lamber, beijar, sugar, experimentar os objetos com a boca. Então nesse período o que você pode fazer? Você pode oferecer brinquedos que são próprios para isso, colocar na frente da criança, mexendo de um lado para o outro para ela fazer esse movimento de pescoço. Você pode cantar, pode ter livros. Tem alguns livros que servem para levar para a hora do banho, deixar disponível para a criança, tapetes que tenham imagens para ela ficar ali de barriguinha para baixo, mexendo e que ela possa também colocar a boca. Você pode experimentar as texturas diferentes de alimentos para ela ali ficar. E sempre, sempre, sempre um adulto tem que ficar próximo, cuidando, né? Para não ter essa questão de engolir e sugar. Pode também, em dias muito quentes, né? E aí também nesse período do dente, oferecer gelos, e aí esses gelos ter sabor de alguma fruta, né? Então você colocou um suco ali, só o sumo mesmo, da laranja, do maracujá, enfim, a fruta que você tiver aí. E vai ser um gelinho ali que essa criança vai poder ali brincar com esse lábio, né? Também pode fazer brincadeiras com aguinha morna e ter um brinquedo ali dentro, água e rodelas de frutas para a criança mexer, pegar, comer, sempre com acompanhamento, claro, orientação, segurança, mas é um período que a gente também pode aproveitar para esse estimulação. De 13 a 18 meses, a criança aqui começou a querer andar, né? Ela estava lá engateando, começou a querer andar, apoiar nas coisas. Então aqui a busca, o aumento pela curiosidade por querer descobrir, experimentar, vai aumentar, porque agora ela tem uma nova capacidade. Então aqui você pode colocar coisas para ela, para que ela empurre, para que ela puxe, para a gente trabalhar essa questão do equilíbrio. Pode brincar com objetos um pouquinho mais afastados para fazer com que ela levante e vá pegar e volte. Objetos de encaixar, desencaixar, montar, desmontar, claro, dentro dessa faixa etária, né? Então são objetos maiores, fáceis de encaixe e desencaixe, de montar e montar, né? Respeitando esse período. 19 a 24 meses. Aqui a vontade de conhecer, de mexer, de puxar, de derrubar é maior, né? Mais ou menos por aqui é quando a criança vai começar a abrir as portas do armário na cozinha e arrancar tudo, as roupas do guarda-roupa, enfim. Uma dica bacana é você deixar alguma portinha que é acessível na cozinha com coisas que ela possa brincar e experimentar. Por quê? Porque ela tá nessa gana louca de querer conhecer as coisas. Então, em vez de você ter que ficar arrumando tudo, não, isso não pode, já facilita. Deixa algumas poucas coisas que vão ajudar aí com a criança. Claro, com segurança sempre, cuidando sempre. Mas aqui a gente vai dar mais estímulos para essa criança. Então aqui agora ela já consegue brincar com carrinho, com bola. Cuidado, né? Sempre com os objetos menores, porque aqui ainda a gente precisa cuidar com isso, mas aqui você já pode dar informação de que aquilo ela tem que tomar cuidado para engasgar. Aí você também pode brincar com caixas, com blocos com um pouquinho mais de dificuldade. Então, se eles estavam grandes, diminui um pouco. Você também pode brinquedos musicais, com ursos de pelúcia, com bonecos de pano. Então, aproveita bastante para também oferecer texturas diferentes. E em todas as outras fases anteriores você também pode fazer isso, oferecer texturas diferentes. Então aqui nesse período a gente vai estimular visão, audição e tato, né? Não que nos outros não fossem, né? Mas aqui também é um período que a criança está mais ainda querendo as coisas. Então você pode trabalhar mais ainda com as atividades que nós chamamos sensoriais. Por exemplo, massinha. Você pode fazer uma massinha caseira de farinha de trigo, que daí se a criança colocar na boca é tranquilo. Você pode fazer atividades com amido de milho,
com água fria, com gelada, água morna. Você pode fazer atividade com temperos, né? Diluir esses temperos na água e fazer uma mistura, uma poção mágica, né? Com plantas, com flores, né? Então, abuse bastante aí, porque aí a sua criança tá mais ainda querendo aprender e reconhecer tudo. Bem, pessoal, eu falei muito rápido sobre o desenvolvimento sensório-motor. Peguei algumas coisas, tá? Tem muito mais nisso, mas o que eu queria deixar mais para vocês é que vamos valorizar cada etapa da nossa criança, que em cada etapa a gente proporcione para ela momentos de aprendizado, né? E fazendo com que seja uma criança autônoma, uma criança bem resolvida, uma criança que sabe se virar sozinha, que sabe resolver um problema, né? E vamos aproveitar desses períodos e não cortar, não podar eles, né? Deixar essa criança explorar. Chegou numa idade que ela quer algumas coisas, começa a mostrar para ela, começa a discernir o porquê não e o porquê sim, tá? Então não vamos deixar com que essas idades apenas venham, mas que elas venham bem aproveitadas. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que tenha feito sentido para vocês. Se vocês conhecem alguma mamãe que vai gostar, então manda para ela e não se esqueça de deixar o seu joinha e curtir o nosso canal para você receber mais vídeos quando nós postarmos. Até a próxima!